Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Leonardo Nunes e hoje nós vamos dar o pontapé inicial ao estudo da geometria espacial. Trabalhando com a geometria espacial de posição. Se você é novo por aqui, se inscreva lá embaixo para não perder os próximos vídeos. Já deixa o like lá embaixo para dar aquela força ao canal. Então vamos à nossa aula de hoje, gente. Nós vamos então, primeiramente, aprender como nós representamos os três principais elementos da geometria espacial, que é o ponto, a reta e o plano. Quando a gente vai representar um ponto, pessoal, sempre nós vamos utilizar uma letra maiúscula, tá? E aqui eu tenho o exemplo do meu ponto A, uma letra maiúscula. Se fosse o ponto B, letra maiúscula, então sempre quando formos representar ponto, vai ser com letra maiúscula, tá? Continuando, quando formos representar uma reta, pessoal, reta sempre com letra minúscula. Aqui nós temos o exemplo da nossa reta R, beleza? Continuando então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre plano. Quando a gente for representar plano, a gente sempre vai utilizar uma letra grega, tá bom? Então pode ser plano alfa, plano beta, plano gama, plano delta, tá? Então a gente sempre utiliza uma letra grega para falar sobre pontos. Beleza? Agora, proposições primitivas ou postulados. As proposições apresentadas são aceitas sem demonstrações e, por esse motivo, são conhecidas por proposições primitivas ou postulados. O primeiro postulado é o postulado da existência. Então, olha só. Existe a reta e numa reta, bem como fora dela, há infinitos pontos. Então, quando a gente fala, pessoal, de uma reta, nós temos que ter a noção que sobre uma reta existe infinitos pontos. Beleza? E fora dela também existe infinitos pontos. Tranquilo? Quando nós temos três pontos sobre uma reta, nós falamos que esses pontos são colineares. Tá bom? E se eles não estão sobre a mesma reta, esses pontos são não colineares. Então, utilizei o termo colineares, significa que esses pontos estão sobre a mesma reta. Gravem esses termos, tá, pessoal? Colineares significa que esses pontos estão alinhados. Tranquilão? Continuando, então, vamos agora falar sobre os planos. Olha só. Então, existe um plano E, beleza? E neste plano, bem como fora dele, também há infinitos pontos. Então, olha só. Também a mesma relação para a reta serve para o plano também. Em um plano há infinitos pontos, beleza? E fora dele também há infinitos pontos. E aí, quando nós temos pontos sobre o mesmo plano, nós falamos que esses pontos são coplanares. Sempre que eu falar que os pontos são coplanares, significa que eles pertencem a um mesmo plano. E aqui nesse exemplo eu tenho que o ponto ABC são pontos coplanares. Tranquilo? Posso dizer que o ponto AD, EB são pontos coplanares? Não, pertence a planos diferentes. Beleza? E se eu falar que o plano ABF são coplanares, pode acontecer? Pode sim. Eles podem não pertencer a esse plano laranja aqui, mas pode ter um plano que contém eles três. Beleza, gente? Continuando, então, vamos falar agora sobre o postulado da determinação. Dois pontos distintos determinam uma única reta. Então, esse é o nosso primeiro postulado. Quando você trabalhou lá na equação, na função do primeiro grau, para construir o gráfico de uma função do primeiro grau, você pode lembrar que a função do primeiro grau é uma reta. Legal? E para você construir o gráfico dele, você precisava apenas encontrar dois pontos. Por isso, porque para a gente determinar uma reta, precisamos apenas de dois pontos. Então, se eu tiver dois pontos distintos, olha só, gente, se eu tiver dois pontos distintos, por que dois pontos distintos? Esses pontos têm que ser diferentes, porque eu posso ter dois pontos iguais. O que significa isso? Ele está em cima da mesma posição. Então, se meus pontos não forem distintos, pode ter infinitas retas que passam por ele. Tá? Agora, se meus pontos forem distintos, aí existe apenas uma reta. Tá bom? Agora, dados três pontos não colineares, existe apenas um plano que os contém. Então, olha só, se eu tenho três pontos não colineares, repara, pontos não colineares significa pontos que não estão na mesma reta. Tá? Aqui eu tenho um exemplo. Olha só, aqui eu tenho os pontos ABC são pontos distintos, porém são colineares. Então, existem infinitos planos que passam por essa reta, tá bom? Ó, plano alfa, plano beta. Então, para que três pontos determinem um plano, eles têm que ser planos não colineares, tá? Beleza? Então, ó, três pontos não colineares determinam um único plano. Se vocês repararem,
pegar uma cadeira normalmente que tenha quatro pernas, geralmente ela está balançando. Por quê? Porque quando você tem 4 pontos, você tem vários planos sendo determinados. Por isso que os famosos tripés são feitos apenas com 3 pés, porque eles determinam sempre um único plano. Você pode colocar ele em qualquer solo, até um solo irregular, que você vai ficar fixo, beleza? Por isso que as câmeras são colocadas em cima de uma ferramenta que tem 3 pés e não 4. Beleza, gente? Continuando então, para determinar um plano aqui, olha só, eu tenho que ter 3 pontos, o quê? Não colineares, tá bom? Preste atenção que nas provas aparece sempre assim. Que nem aqui, ó, 2 pontos distintos determinam uma única reta. Ele pode perguntar para você um verdadeiro ou falso. 2 pontos determinam uma única reta? Olha só. 2 pontos determinam uma única reta? Não. Tem que ser o quê? 2 pontos distintos. Porque se você pegar 2 pontos com a mesma localização, deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, ó. Deixa eu botar aqui uma canetinha. Se eu pegar esse ponto aqui, ó, ponto A e o ponto D estão na mesma localização, eles vão determinar uma reta? Não, porque aqui ó, existe ó, infinitas retas que passam por esse ponto aqui. Beleza? Então tem que ser o quê? 2 pontos distintos. Tá? Nós temos que ficar bem atentos à língua portuguesa aí. Agora, postulado de inclusão. Se 2 pontos distintos de uma reta estiverem contidos em um plano, então a reta estará contida nesse plano. Então, olha só, se o ponto A e o ponto B pertencem à reta R e eles estão contidos no plano alfa, então eu posso dizer o quê, pessoal? Que a reta R também estará contida no plano alfa. Tranquilo? Beleza? Vamos agora a esse exemplo aqui, pessoal. Demonstre que, dados uma reta e um ponto não pertencente a ela, existe um único plano. Vamos utilizar esse plano alfa aqui como exemplo. Então, eu tenho uma reta R aqui, legal. Vou fazer aqui, ó, sobre o plano alfa, um ponto H. Legal? Então, existe apenas um único plano que a gente determina com essa reta e esse ponto H aqui. Se meu ponto H tivesse, vou botar aqui agora um outro ponto, o ponto D. Ó, eu tenho aqui um ponto D sobre a minha reta. Quantos planos estão determinados aqui? Ó? Infinitos planos. Eu posso desenhar um plano aqui, um inclinado, oblíquo. Então, aqui existem infinitos pontos. Mas se meu ponto estiver fora da reta, então eu determino um único plano. Então, uma outra forma de determinar um plano é se você tiver uma reta e um ponto fora dela, tá? Repara só, não é qualquer ponto. Se o ponto estiver sobre a reta, não vai determinar. Tem que estar bem específico que o ponto tem que estar fora da reta. Legal, gente? Vamos continuar então. Postulado da divisão. Então, olha só, um ponto vai dividir uma reta em 2 partes iguais. Legal? 2 partes iguais, não, minto. Vai dividir em 2 semi-retas, tá? Lembrando que semi-reta é um segmento que começa aqui e vai para o infinito. Então, no postulado da divisão, um ponto sempre vai dividir a reta em 2 semi-retas, tá bom? Da mesma forma, eu posso dizer que um ponto divide um plano? Não. Um ponto vai dividir uma reta. Quem divide um plano vai ser uma reta, tá? Uma reta vai dividir o que, pessoal? Um plano em 2 semiplanos. Então, um ponto divide uma reta divide um plano, beleza? E um plano vai dividir o espaço. Então, um plano divide o espaço em 2 semi-espaços, tá bom? Então, se você tiver um ponto sobre uma reta, você vai estar dividindo essa reta em 2 semi-retas. Se você tiver uma reta sobre um plano, vai dividir esse plano em 2 semiplanos. Se você tiver um plano, vai dividir o espaço em 2 semi-espaços, perdão. Continuando então, pessoal, agora vamos ver as relações entre retas, tá? Primeira relação entre retas, vocês devem lembrar retas paralelas coincidentes. Quando todos os pontos de uma reta, todos os pontos da reta A estão sobre a reta B. Então, quando elas têm todos os pontos em comum, são chamados de retas paralelas coincidentes. Beleza, gente? Continuando agora. Agora, olha só. 2 retas paralelas coincidentes determinam um plano? Não.
como elas possuem todos os pontos iguais, então por essa reta paralelas distintas aqui, passam infinitos planos, tá bom? Presta atenção nessa parte também. Continuando agora. Postulados da interseção de planos. Então, olha só, gente, quando eu tenho dois planos se cruzando, existe uma única reta que passa por essa interseção, beleza? Então, aqui, ó, a reta R aqui, ela é a interseção entre esses planos. Pode haver mais planos se cortando assim? Como eu falei anteriormente, nós podemos ter vários planos passando por uma única reta, tá? Então, a interseção entre duas retas vai ser o que, gente? Vai ser um ponto. Agora, a interseção entre um plano vai ser uma linha reta. Beleza? Tranquilo? Postulado das retas paralelas. Gente, vamos lá. Retas paralelas, o que são retas paralelas? Retas paralelas, podemos ter dois casos. Foi o que eu falei anteriormente, que são as retas coincidentes. Legal? Quando todos os pontos de uma reta pertencem a outra. Nesse caso aqui, as minhas retas são paralelas coincidentes. Todos os pontos da letra R pertencem à letra T. Beleza? Pertence à reta T, perdão. E aqui embaixo nós temos as retas paralelas distintas. O que são retas paralelas distintas? Quando elas não possuem ponto em comum. Beleza? No segundo caso aqui, repara que o ponto P pertence só a T, não pertence a R. Então, elas são chamadas retas paralelas distintas. Tá? Quando for assim, nós vamos representar com essas duas barrinhas aqui. Ó. Apareceu essas duas barrinhas, significa que essas retas são paralelas. Beleza? Apareceu com três barrinhas aqui, elas são paralelas coincidentes. Continuando agora, a posição relativa entre um ponto e uma reta e um ponto e um plano. Então, olha só, a posição relativa é muito simples, pessoal. Ou um ponto ele vai pertencer à reta ou ele não vai pertencer. Nesse caso aqui, o ponto AB, elas pertencem à reta R. Legal? E o ponto P e Q não pertence. É muito simples isso. Então, se o ponto está sobre a reta, ele pertence à reta. Se o ponto não está sobre a reta, ele não pertence. Beleza? Com relação ao plano, é o mesmo procedimento. Se o ponto está no plano, ele pertence ao plano. Se o ponto está fora do plano, ele não pertence. Nesse caso aqui, eu tenho os pontos P, A e B, eles pertencem ao nosso plano alfa. Legal? Já o nosso ponto Q, ele não pertence a alfa, ele está fora de alfa. Legal? Posição relativa entre duas retas. Agora vamos falar sobre as retas concorrentes. As retas concorrentes, pessoal, são as retas que possuem apenas um ponto em comum. Então, já falamos sobre as retas paralelas coincidentes, que possuem infinitos pontos em comum. Tá? Falamos sobre as retas paralelas distintas, que não possuem ponto em comum. E agora estamos falando sobre as retas concorrentes. As retas concorrentes possuem apenas um ponto em comum, tá? E olha aqui, essa informação é muito importante. Duas retas concorrentes determinam um plano, tá bom? E duas retas paralelas também determinam um plano. Então, olha só, duas retas paralelas distintas determinam um plano, duas retas concorrentes também determinam um plano, só que duas retas paralelas coincidentes não determinam um plano, tá? Gravem isso aí que isso é muito importante. Então, olha aqui, retas paralelas distintas nós já falamos, né? E aqui foi o que eu falei, ó, duas retas paralelas distintas determinam um plano. Legal? Tranquilo? Fácil, fácil? Vamos continuar, vamos seguir então. Paralelas coincidentes, foi o que eu falei, gente. Paralelas coincidentes, elas não determinam plano porque por ela passam infinitos pontos, tá? E a última relação que nós temos são as retas reversas. O que são retas reversas? Duas retas são reversas quando não forem coplanares, quando elas tiverem planos diferentes, tá? Então, retas reversas são retas que estão em planos diferentes. Vamos então agora fazer um exercíciozinho. Vamos lá, pessoal. Em relação à pirâmide, associe V ou F a cada afirmação. Primeira letra A. VD e BC são reversas. Então, aqui o meu VD está aqui, ó. Essa aqui é a minha reta VD. Já BC é essa reta aqui, ó. Repara que a reta BC e a reta BC e a reta VD, elas estão em planos diferentes. Logo, elas são retas reversas. Verdadeiro. Tranquilo? Vamos para a próxima. Só vou mudar de cor aqui para a gente poder resolver.
Próxima, AB, BC e AD são coplanares. Então, AB está aqui, pessoal. Ó. AB está aqui. BC já está aqui representada de vermelho. E AD está aqui. Ó. Repara que todas essas retas estão sobre o mesmo plano. Então, aqui vai ser o quê? Verdadeiro. Elas são realmente coplanares. Vamos agora mudar de cor para a gente fazer a nossa próxima questão. Na próxima fala VA, VB, VC e VD são coplanares. Vamos lá, então? Está falando que VA, ó, essa aqui, VB, essa aqui, ó, beleza, são coplanares. Tá vendo? Agora, VC e VD, que essa vermelha aqui, são todas coplanares. Não. Elas podem ser coplanares duas a duas, mas as quatro não pertencem ao mesmo plano. Legal? Então, aqui vai ser o quê? Falso, tá? Então, para que elas pudessem ser coplanares, todas as quatro tinham que estar no mesmo plano. Eu tenho até aqui a VA e VB no mesmo plano. Só que VA e VB não estão no mesmo plano que VC. Beleza? Tranquilo, gente? Vamos para a próxima. AD e BC são paralelas. Então, AD é essa reta verdinha aqui, ó. Essa aqui é minha reta AD. Aqui é a minha reta BC. Repara que elas estão no mesmo plano, ok? E elas não possuem ponto em comum. Então, verdadeiro, beleza? Elas são retas paralelas. Deixa eu botar uma coisa de frente aqui para a gente fazer a próxima. AB, BC e VB são concorrentes em B. Então, AB está aqui, ó. Passou em B. Legal. BC também está aqui, ó. Se cruzou em B, ó. BC, AB e agora VB. Ó, todas as retas não se cruzaram no ponto B, então aqui também vai ser verdadeiro. Legal? Então vai ficar VV, F, VB. Tranquilo, gente? Beleza? Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e também entendido. E até a nossa próxima aula.